E o assunto agora é muito importante e bastante sério: educação. Como a relação entre pais e filhos pode interferir no comportamento das crianças e adolescentes. E como proteger os filhos dos perigos que se escondem na internet. É o quadro Filhos que está no ar. O ataque na escola em Suzano, em São Paulo, alunos entrando em sala de aula com facas. E essa situação já aconteceu aqui no estado. Todas essas histórias de violência envolvendo jovens, adolescentes ou até crianças preocupam e muito. E para falar sobre esse assunto bastante complexo, mas muito importante, está aqui no estúdio do Ver Mais o psicólogo André Veridiano. Boa tarde, André, bem-vinda. Boa tarde, Mariane, e você também, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Bom, André, vendo todos esses casos de violência, né, esses relatos, a gente pode dizer que essa agressividade tem sido um comportamento comum nas crianças? Mariane, a gente tem presenciado muito, seja no ambiente clínico, seja no ambiente escolar, essa violência que vem ocorrendo cada vez mais. É verdade. O que tem trazido muita preocupação para a gente é essa questão de internet, é a falta de diálogo de pais e filhos. E muitas vezes essa é a questão dos pais. Os pais trazem, né, de que os filhos não conversam com eles e a gente devolve até que ponto os pais estão sintonizados com esses filhos. Tem a questão da abordagem, né? Porque tem que ter um jeitinho também. Por exemplo, adolescentes, eles são, né, a fase da rebeldia. Como abordar assuntos assim? Como os pais podem abordar esses assuntos? Legal, Marina. Ótima colocação. A abordagem é o segredo, ou digamos, o ponto mais importante da educação dos filhos. Os pais estão não estão tão sintonizados, principalmente no que se refere à adolescência. Como você falou, a adolescência a gente chama de um período realmente um pouco mais complicado. Também não podemos colocar a adolescência numa generalização, né? Mas os pais precisam entender que esse adolescente quer se comunicar, ele quer falar e muitas vezes está falando pelo próprio silêncio. Está falando pelo próprio isolamento. É importante que os pais identifiquem pontos importantes da saúde mental desse adolescente. Se ele teve alguma mudança do comportamento, Mariane, às vezes os adolescentes acabam se isolando mais da família, ficando mais agressivos e às vezes, e quase sempre, na verdade, os pais acabam devolvendo dessa forma, com agressividade, não entendendo. O mais importante que a gente pontua muito, seja na escola, seja na clínica, é o diálogo, Mariane. E tem também essa questão da internet. Muitos, como você disse, se isolam e ficam no mundo virtual. Isso, né, tem todos esses perigos, tem, né, o caso que a gente foi muito falado, que também é a questão da boneca Momo, que aparecia, né, nos vídeos. Como perceber isso, como evitar isso, né, tirar esses perigos da internet do seu filho? Sim. Mariane, polêmico esse assunto, tá? Porque tem sido uma discussão mundial. Não é só aqui no Brasil que o personagem, né, criado aí, se eu não me engano, por um japonês, a boneca Momo, vem assustando. A gente tem que cuidar muito com uma situação que é a histeria coletiva que está acontecendo atualmente, onde os pais estão compartilhando o próprio vídeo da boneca Momo para alertar, quando, no entanto, eles estão criando um efeito contrário, criando susto, criando pavor e até traumatizando as crianças. Então, o que eu digo para os pais em casa que estão preocupados com esse personagem, né, que assusta muito? Eu não sei se tem algumas imagens separadas da boneca Momo, até para quem não conhece, Tem. É horrível, na verdade, assusta qualquer pessoa esse desenho, né? Ele é muito estranho mesmo. Então, ele é um desenho não esperado, ele causa... É um desenho que a criança não consegue identificar e dar nome para isso, e a mensagem que vem por trás do desenho é que assusta. Mariane, olha que interessante. Lá no México teve uma escola que criou não uma festa, mas algo temático com a boneca Momo para dar outro sentido. E não da morte, da automutilação, né, e tudo mais. Uma outra viés, uma outra forma, para não assustar
estressar tanto? Exatamente. Então, eu queria dizer para os pais que estão em casa, né, que se preocupam com a educação dos filhos, para cuidar com o que vocês estão, a forma como você está ensinando ou passando essa mensagem para os filhos. É importante, Mariane, o diálogo, conversar com os filhos de que existe um personagem na internet perigoso, que está passando algumas mensagens, mas muito cuidado. E avisar a criança também, ela sabe ver o vídeo, ela também consegue identificar que caso esse personagem apareça, Mariane, para avisar os pais. Pronto. E tendo esse diálogo entre pai e filho, né, o filho sabe que pode contar para o pai, pode contar, né, alguma coisa que, não, olha, tem essa situação, até também bullying em escola, né, tudo isso, esse diálogo é essencial. Ótimo, Mariane, confiança, tá? A palavra-chave é diálogo, é também confiança. Se você consegue estabelecer um canal de comunicação com o seu filho, com a sua filha, ele vai levar até você que viu algum personagem e você pode explicar que tem gente que faz maldade, que coloca vídeos no meio do outro vídeo, da animação, e ensinando essa criança a se defender. Essa criança também pode aprender quais são os recursos que essa plataforma tem para denunciar esses vídeos. E pronto. Esse assunto, ele não pode ser supervalorizado, mas também menosprezado. Os pais têm que tratar de igual, através do diálogo. Senão a criança fica traumatizada só em saber que tem um boneco sem ela ter visto esse boneco. E se, por exemplo, não existe o diálogo, é a questão do adolescente lá, que ele se tranca no quarto, que ele, né, fica no mundinho dele lá. Como que o pai pode chegar no filho? Como é que pode trazer? É uma questão também, assim, de ter uma rotina que inclua ele também, né? Tem. Esse adolescente, no que se refere à adolescência, ele pode se isolar, ele pode apresentar comportamento agressivo, ele pode estar apresentando algum sofrimento psíquico. E então, é o momento dos pais buscarem o diálogo. Nem sempre os pais vão conseguir ouvir e ter uma escuta desse adolescente, nem sempre esse adolescente vai conseguir estabelecer essa conversa com os pais, principalmente se isso não é cultural, na família não tem isso como costume. Então, pode ser um momento de buscar ajuda, Mariane, tanto psicológica como um acompanhamento psiquiátrico também. Aí a gente pode estar falando de alguma agressividade mais elevada, talvez uma depressão, um transtorno de ansiedade, algum sofrimento que esse adolescente já está sinalizando pelo próprio isolamento que ele está apresentando. Eu sei que chegou uma pergunta pelo WhatsApp, vamos ver aqui. Tem um filho de 4 anos e ele é muito estressado. Como lidar com essa situação? Essa é a pergunta da Karina que chegou pelo WhatsApp. Certo. Karina, eu lhe faria outra pergunta também. Eu perguntaria como é esse ambiente da casa, tá? Esse ambiente da casa também apresenta um certo estresse, também apresenta uma certa agitação. Essa criança, ela está refletindo esse próprio ambiente. Eu sempre pontuo para os pais. A criança, ela aprende muito pelos atos, pelo ambiente, pelo social. Pelo exemplo. Pelo exemplo, ótimo, bem lembrado. E acaba reproduzindo isso. Então, Karina, verifica como está esse ambiente, a escola, se essa criança está interagindo, essa criança está conseguindo acompanhar as atividades, mas é sempre bom continuar monitorando e a Karina está fazendo muito bem, observando. Se esse comportamento se prolongar, continuar ou intensificar, essa criança pode precisar de ajuda. Muito obrigada, André, pela sua participação, essas informações valiosas e coloquem, né, em prática o diálogo aí na sua casa.